A Quarta Vara da Justiça Federal de Criciúma, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, despachou uma liminar que impede novas construções no Morro dos Conventos. A decisão determina que a Fundação Ambiental do município de Araranguá, a FAMA, não emita mais licenças ambientais para a construção de empreendimentos na localidade, sob a justificativa de se tratar de uma área de preservação permanente. A notícia causou espanto ao órgão que prometeu recorrer junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os técnicos da FAMA consideram a liminar infundada, uma vez que o local está inserido em uma área urbanizada. Esse processo ele se iniciou em abril desse ano, tá? Em abril desse ano o Ministério Público Federal ingressou com essa ação civil pública, certo? Na 4ª Vara Federal de Criciúma, sendo que em maio eles obteram uma decisão liminar que suspendesse essas autorizações na parte baixa do morro, enquanto tramitasse o processo. Em virtude disso, a Fundação Ambiental ingressou com um recurso que se chama agravo de instrumento, que o objetivo dele é justamente cassar os efeitos dessa decisão liminar. Esse recurso foi protocolado em junho desse ano. Então, em junho desse ano, nós tentamos esse recurso para suspender esses efeitos enquanto tramita o processo. Contudo, essa semana, no dia 29/11, teve uma decisão definitiva nesse recurso, no qual o tribunal reconheceu que esses efeitos da liminar eles devem permanecer até o final do processo. Então a fundação ela continua impedida de emitir novos licenciamentos enquanto tramita o processo. Existe uma legislação ambiental federal que diz que determinada faixa ela é uma faixa não edificável, ela é uma faixa de preservação ambiental. Contudo, dentro de toda a legislação, dentro de toda a regra, existem as exceções. Então, assim, em que pese uma legislação federal dizer que, em tese, determinada área e determinada metragem constitui característica de preservação ambiental de que não pode ser edificado, de que não pode ser construído, alguns lugares já perderam essa característica de fato. Elas já estão antropizadas, elas já sofreram intervenção do homem, já sofreram construções que vêm se estendendo ao longo dos anos, como é o fato do Morro dos Conventos. Porque ali no Morro dos Conventos ele se trata realmente de uma localidade onde é um loteamento regular, registrado, com matrículas imobiliárias individualizadas, ele é registrado no cartório público e, de fato, ele possui uma estrutura de um loteamento mesmo, de um bairro, de uma cidade. Por quê? Porque ele possui ruas pavimentadas, ele possui característica de urbanização no sentido de ter posteamento, serviços de coleta de lixo, fornecimento de água, existe calçadas, meio-fio. Então, na verdade, ele tem uma característica urbana consolidada já. Então, essa é a exceção à regra. Então, é isso que a Fundação Ambiental defende. O Ministério Público Federal ele obteve essa liminar justamente com base na lei seca, com base na lei que diz que determinada metragem tem que ser respeitada a proteção ambiental. Só que isso não é a característica real do local. Existe sim alguns lugares do município, do país, do estado, que dentro dessa metragem existe a vegetação, existem as dunas, existe uma fauna para ser preservada. O que é diferente do Morro dos Conventos, pelo menos nessa parte baixa, pelo menos ali no centro. Porque ali no centro já existe a urbanização. Existem comércios, existem casas, existem ruas pavimentadas, meio-fio, toda uma estrutura que uma cidade comporta.